Oi, gente! Hoje eu resolvi fazer um vídeo para contar um pouco da minha experiência na adoção do Keeper, do meu doguinho. Então, se você tem curiosidade de saber como é uma adoção, quais são suas responsabilidades, como é cuidar de um doguinho, fica aqui no vídeo que eu vou te contar um pouco da minha experiência. Quem sabe eu te convença também a adotar um cachorrinho. Tudo começou assim com a pandemia, né? Eu sempre, desde pequena, tive animais, mas não por muito tempo e nunca fui assim tão grudada, né, aos pets. Mas esse ano eu tive a oportunidade de começar a pesquisar, assim, né, pensar na adoção responsável. A minha ideia era realmente adotar um cachorro, não era comprar nem nada, né? Eu comecei a seguir algumas páginas de adoção, tanto no Facebook, no Instagram. Eu seguia também pessoas que compartilhavam muitas notícias, assim, né, de cachorrinhos que precisavam de uma adoção, de um lar, dos abrigos daqui da minha cidade, de Blumenau. E realmente aqui tem muita gente que cuida. Ele é muito fofo, ele vai ficar assim o vídeo inteiro. Enfim, acabou que eu vi um compartilhamento de uma amiga e ela também é super ativista na causa animal, ela adora os dogs, ela tá se formando em medicina veterinária. Então ela foi assim o pontapé pra eu sair do muro, né? Porque eu queria um dog, mas ao mesmo tempo eu não sabia como eu ia manter um cachorro, o que eu precisava, enfim. Em resumo, eu comecei então a pesquisar. Cheguei a ter momentos que eu conversei com algumas pessoas que eu ia pegar um cachorrinho e tudo mais. Então teve um dia lá por agosto, mais ou menos, início de agosto, a minha amiga compartilhou um post onde o Keeper tava pra adoção. Provavelmente ele tinha uma família antes, a gente não sabe o histórico dele, se ele foi abandonado, se ele fugiu, né? Ele é muito educado, assim, ele tem muita característica de que realmente teve uma família, mas nem o abrigo e nem a gente sabe realmente a história e não convém agora. Agora ele tem outra vida, agora é outra rotina e ele tá muito feliz, a gente sabe disso. Feliz e dorminhoco. Então, dia 16 de agosto, era uma segunda-feira, meu marido saiu pra trabalhar. E eu falei pra ele, podia passar lá no abrigo, né? No Vida no Abrigo, que é o CEPREAD, é da própria prefeitura aqui de Blumenau. E eu falei pra ele, lá eu vi um cachorrinho assim, ele tá precisando de um lar, eu fiquei com vontade de pegar ele, podia passar lá e pegar pra mim. No começo ele, não quero cachorro, não sei o quê, muita responsabilidade, não sei o quê. Enfim, todo aquele papo. E ele foi. Ele voltou pra casa e o cachorrinho tava junto com ele. Ele entrou dentro de casa, assim, não fez nenhum barulho, nem nada. Veio bem de fininho, veio pra minha perna, eu fiquei muito feliz. E esse foi o nosso encontro. Não foi nada gravado, foi tudo muito espontâneo, né? Obviamente. Mas desde o primeiro início, assim, eu fiquei muito feliz. Parece que a minha vida mudou literalmente da noite pro dia. E foi a melhor escolha até então, porque parece que tinha que ser ele, sabe? Ele tem uma história um pouquinho difícil. Ele foi parar no abrigo por conta de além de estar abandonado, ele tinha uma lesão no olho, nesse olhinho direito, onde ele teve em poucas palavras, bicheira, míase. Eu tive acesso a algumas fotos de várias lavas, assim, no olho dele, ovinhos, enfim. Ele realmente não enxergava, precisou passar por uma cirurgia, teve que se recuperar. Hoje, ele não tem a parte de baixo da pálpebra. Irrita um pouco, dependendo do produto que eu passo nele, enfim, pra limpeza. E a gente tem um cuidado diário de colírio, limpeza, pomadinha se necessário. E no mais, ele parece assim que ele foi o cachorro perfeito pra mim, porque pra quem me conhece, eu sempre lutei um pouquinho contra essa decisão por conta de problemas de saúde, de alergia. Eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu tenho dermatite na minha pele, então era tudo uma desculpa pra não ter um cachorro por conta disso. E também pelos gastos, porque não adianta achar que ter um cachorro não é ter responsabilidade, né? Por isso se chama adoção responsável. Também por conta da limpeza. Mas graças a Deus, ele é muito educado, ele não faz nada dentro de casa. Eu até tento, assim, ensinar ele a fazer as necessidades dentro de casa, mas não adianta, ele não faz. Ele fica horas sem fazer. E hoje eu tenho uma rotina que eu posso levar ele pelo menos 2 vezes por dia fora de casa. Então, ok. Eu gostaria que ele tivesse essa liberdade, né? De fazer onde ele pudesse, no banheirinho dele e tudo mais, que eu já preparei. E ainda assim não tive sucesso, mas uma hora vai dar certo. Ele é muito, 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 muito carinhoso, muito apegado. Tá aí uma coisa que eu tô aprendendo com ele também, porque de tão apegado ele pode sofrer algum dia se eu precisar ficar mais tempo fora de casa, né? Meu marido também. A gente já teve algumas experiências que ele sentiu muita falta do meu marido, então é um serzinho, ele sente muita coisa, ele tem muita personalidade e ele fica assim, ó, o tempo inteiro, essa bolinha de pelos. Resumindo, por que eu adotei um cachorro?
Eu tenho pelo menos uns 3 motivos sobre isso. Uma, pandemia fez a gente ficar mais em casa, fez a gente valorizar pequenas coisas que antes passava despercebido. Eu tentei mudar as minhas desculpas para novas oportunidades, porque antes a minha desculpa, como eu já comentei, era limpeza, falta de espaço, doenças, enfim, gastos. E hoje eu moro num apartamento, é um apartamento pequeno, mas eu tenho uma área externa que é ok para se ter um bichinho assim, né? Eu tô em casa, eu tenho tempo pra ficar com ele também. E outro motivo é que eu fui muito, muito incentivada a ter um cachorrinho. Principalmente pela minha amiga, né? Ela que compartilhou. E outras pessoas também. E eu comecei a seguir algumas pessoas que já estão nessa vida pet, que é mãe de pet, pai de pet. Então isso foi um pontapé também. Teve um vídeo em específico que eu vi na internet de um nutricionista, onde ele estava respondendo algumas caixinhas de perguntas. Uma pessoa perguntou qual tipo de alimento ajudava na depressão, enfim, se tinha alguma coisa cientificamente comprovado que, né, alguma relação de alimento com a depressão, enfim. E ele foi muito engraçado, o nutricionista, ele simplesmente falou que não existe esse estudo assim que, né, ajude, claro, uma alimentação balanceada ajuda muito no tratamento da depressão, porém, ele falou assim, eu não tenho um alimento, mas eu tenho uma outra coisa que pode te ajudar. E ele pegou o cachorrinho dele assim e mostrou pra câmera, sabe? Então foi ali também que virou a chave pra mim, porque eu nunca falei abertamente sobre isso, mas sim, eu tive problemas psicológicos e hoje muita coisa eu fiz pra amenizar todos esses sintomas, todos os efeitos desses problemas, né? Realmente, a responsabilidade não tá nas mãos de um cachorro, de fazer a gente se curar, mas que eles ajudam muito nesse processo, eles ajudam. Eles são, assim, uma prova de que o ser humano pode ser muito melhor pra si mesmo e pros outros do que... Enfim, não tenho palavras, assim, realmente eles me ajudam muito nesse lado. Muita coisa mudou na minha vida, assim, né? Eu comecei a ver as coisas de outra forma, porque a gente aprende, na verdade, a gente começa a ter um sentido na vida, né? Acaba que a adoção responsável torna uma mudança de vida pra gente, principalmente no lado emocional. E essa foi o principal motivo que me fez acreditar que sim, eu poderia voltar a ser uma mãe de pet. Uma curiosidade que eu queria contar pra vocês é que, como vocês sabem, eu faço mestrado e numa das partes da minha revisão bibliográfica, em um dos autores que eu citei no meu trabalho, se chamava Keeper. Só que eu não lembrava disso, né? A gente faz o nosso trabalho, mas não lembra, assim, completamente de todos os autores que a gente cita. Nesse momento eu tô revisando, eu tô acabando meu mestrado e eu fui reler essa parte e eu vi que eu citei o tal do Keeper. Então aquilo pra mim, quando eu li o nome do autor e depois que eu já tinha anotado o Keeper, aquilo foi mais um motivo, assim, que coincidiu, se era destino ou não, ter ele comigo, sabe, pelo nome, enfim. Esse nome veio do abrigo mesmo, eles deram esse nome pra ele, não sei como ele se chamava antes, mas eu permaneci com esse nome, achei fofinho e eu acho que combina muito com ele. E é isso, esse foi os motivos de eu ter adotado o Keeper. Então, hoje, em relação a todos os preconceitos que eu tinha antes com doenças e tudo mais, minha dermatite, por um lado, melhorou muito, porque a minha dermatite tá muito relacionada com o emocional, e ela melhorou sim, teve algumas pioras, mas de fato não foi por conta dele, né, não foi contato com ele, enfim, jamais. Mesmo que fosse, eu não abandonaria ele jamais, ou nem doaria de novo por conta disso. Outra coisa que me fez mudar um pouco o pensamento foi a questão de limpeza. Eu permaneço com a minha casa limpa, como sempre foi. Ele é muito educado e mesmo assim, se acontece alguma coisa que antes eu não precisava, né? Por exemplo, eu tenho obrigação de dar banho, tenho obrigação de limpar as necessidades dele, por mais que seja na rua ou não, de dar comida, de cuidar dos olhos dele. Isso pra mim jamais vai ser uma perda de tempo. Adotar ele foi um investimento em mim também, em mim e na minha família, porque a gente tem um serzinho que depende da gente, então o amor acaba se multiplicando, né? Hoje, se eu vejo minha casa um pouquinho mais suja, com um brinquedinho jogado ali e aqui, eu já fico até feliz, porque é uma casa que tem vida agora, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhe pra aquela pessoa que tem muita vontade de ter um doguinho ou um gatinho e ainda assim não tá preparado, né, pra ter, ou pensa muito nas consequências, enfim. Eu te garanto que tem muito mais benefício do que malefício, nem sei se existe malefício, então um bichinho assim. E é isso aí, se você quiser também acompanhar ele, eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês seguirem. E também no meu Instagram eu acabo postando alguma coisa também. Um beijo pra vocês e obrigada por assistir o vídeo e até mais!